Olá pessoal, tudo bom? Aqui sou eu de novo, Lúcio. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo de criação de banco de dados de Firebird utilizando o programa Flame Robin. Nessa aula nós vamos criar o nosso primeiro banco de dados para depois então a gente fazer o nosso aplicativo de listas. Começando aqui na nossa área de trabalho, nós já temos o Flame Robin. É só dar 2 cliques e executar o Flame Robin, conforme vocês estão vendo aqui. Já de início ele aparece para você essa tela. No meu caso aqui eu já tenho alguns bancos de dados aqui definidos, criados. Nós vamos criar um outro aqui agora. E como que se faz isso? Clicando em Database, Create New Database. Aqui vocês vão definir o caminho do seu banco de dados. Antes de qualquer coisa, vamos criar aqui na nossa área de trabalho uma pasta para nós fazermos o nosso aplicativo. Nós vamos trabalhar tudo em cima dessa pasta aqui. Vamos dar um nome aqui tipo lista de produtos. Lista de produtos. Pronto, criamos já a nossa pasta. Dentro dessa pastinha, dentro dessa pasta, serão criados todos os nossos arquivos que nós utilizaremos nessa videoaula. Aqui dentro dessa pasta, vamos começar a organizar o nosso projeto. Vamos criar uma pasta aqui chamada BD, de banco de dados. E dentro dessa pasta aqui, BD, é a pasta onde nós iremos criar o nosso banco de dados. Ok? Vamos lá. Vou copiar esse endereço que está aqui. Copiar esse endereço para ficar mais fácil. E vou vir aqui nessa botãozinho de reticências. Vou clicar aqui, vou colar, dar Enter. Ele vai diretamente para o meu banco de dados. Ok? Vamos dar um nome para esse nosso banco de dados aqui. Vamos chamá-lo de produtos. Prontinho. Tá lá o nosso produto .fdb. Username. Vamos usar o de padrão, que é o sysdba. A senha, aquela senha conhecida, Master Key, que todo mundo conhece. Char7, defina como ISO 8859, defina isso aqui. E aqui pode deixar em branco, não tem problema nenhum, mas eu costumo colocar PT_BR como padrão brasileiro para facilitar nossas buscas. Aqui eu deixo esse size mesmo, dialeto 3, e crio o meu banco de dados. E o meu banco de dados acaba de ser criado. Como vocês podem ver, produto FDB já está criado aqui, sendo que ele está vazio. Dando seguimento, agora vamos criar nossa tabela dentro do produto. Dando 2 cliques aqui em produto, ele vai abrir toda a estrutura do meu banco de dados. Para criarmos nossa tabela, clicamos com o botão direito do mouse em cima aqui do produtos, que é o nosso banco de dados. Vamos executar SQL. Ele cria uma área de trabalho de uma página em branco do SQL. E aqui nós vamos digitar todo o nosso código de criação de tabela. Eu tenho uma colinha aqui para eu não ter que digitar. Eu vou copiar e colar essa cola aqui para vocês. Então nessa cola eu estou criando uma tabela chamada lista, com o campo ID, nome com 50 caracteres, a descrição do meu produto, o valor do produto, quantas parcelas eu posso dividir esse produto, se aquele produto é um favorito ou não, e um campo para eu armazenar a minha imagem. Veja que esse campo é do tipo blob, tá? Subtipo 0. Por quê? Porque aqui eu vou armazenar a minha imagem no formato de texto, formato binário, ok? Porque eu não vou gravar a imagem em si, tipo JPEG, PNG, eu não vou gravar a imagem, eu vou gravar um texto para esta imagem, porque fica muito mais fácil trabalhar com texto ao invés de ficar armazenando
a imagem em si. Feito isso, é só clicar aqui no botão de executar. Ele já verificou aqui que não houve nenhum erro. Clica nessa seta de commit, nesse checkzinho aqui de commit, para ele commitar essa transação. A partir desse momento, a nossa tabela lista acabou de ser criada com todos os campos disponíveis na nossa tabela. A partir desse momento, nós precisamos fazer uma identificação dessa nossa tabela. Eu quero indexar esse campo ID para que a nossa lista fique ordenada pelo campo ID, tá bom? Nós precisamos criar um generator para ele. Esse generator vai ser responsável por armazenar toda a última sequência gravada no nosso banco de dados, ou seja, todo o último ID salvo no nosso banco de dados, tá? Vamos limpar esse texto aqui e vamos criar novamente, vamos escrever novamente o nosso comando create generator gen. Eu botei esse nome aqui, você pode dar o nome que você quiser. Eu coloco esse nome para eu poder identificar o que eu estou fazendo. Então esse gen, eu digo que é um generator da minha lista, da minha tabela lista e do meu campo ID. É uma forma de eu identificar o que é isso. Clico de novo aqui no botão de executar, não deu erro nenhum. Clico no commit para fazer a comitação dessa transação e notem que aqui ele gerou a minha lista. Para que esse generator fique completo, funcionando perfeitamente, eu preciso agora criar um trigger. Clicando com o botão direito do mouse nesse item de trigger, selecione Create New e ele vai abrir essa janela para você com uma estrutura de trigger. Bastando você alterar os dados aqui, executar e comitar. Mas nós não vamos usar isso daqui por enquanto, né? Porque eu teria que explicar aqui e ia tomar um tempo do vídeo. Eu já tenho um pronto aqui. Vou apagar isso e vou colar o que eu tenho aqui de código. Eu vou deixar essa colinha na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Não se preocupe com isso. O que eu fiz aqui? Isso aqui eu posso até apagar, não tem problema. Isso aqui é só um comentário. Eu estou criando uma trigger chamada lista BI, começando com o caractere 0. Tá? Isso aqui é uma identificação, é o nome da minha lista, tá? Que vai ser dada à minha tabela lista. Tá? Esse campo aqui é para a minha lista. Vou começar a posição no 0. Vou dar um new id igual a gen id. O que é o gen id? Ele vai trabalhar esse generator aqui. E qual é o generator que eu vou usar? Esse aqui, gen lista id. Tá aqui, ó. E vou partir a soma de 1. Então começa a partir do 1. Feito isso aqui, é só clicar em executar e depois comitar. Pronto, minha trigger está criada. O que nós fizemos nessa primeira aula? Nós criamos um banco de dados, nós criamos uma tabela, nós criamos uma lista generator, né, do ID, e criamos uma trigger para controlar o meu número de ID. Nessa aula nós aprendemos a fazer essas três coisas. Então o nosso banco de dados está criado. Partindo desse momento aqui, após criar todo o nosso banco de dados, nós vamos para o Delphi, e lá no Delphi nós vamos criar o nosso cadastro, uma tela para cadastrar o produto e uma tela para apresentar os produtos em lista, conforme é o objetivo dessa videoaula. Então na próxima aula nós vamos já entrar com o Delphi em produção. Um grande abraço, até a próxima.